Para me preparar para esse painel, eu fui atrás de algum livro que explicasse por que os parques são importantes. E eu achei um livro chamado Rethinking Parks, do Peter Neal, e ele fala que os parques trazem qualidade do ar, possibilidade de escapar temporariamente da cidade, lazer, esportes, relaxamento, cultura e encontrar o outro, a possibilidade de você encontrar outras pessoas. Agora, o que a gente não sabia e aprendeu talvez hoje aqui, primeiro foi que os parques bonitinhos não são necessariamente os melhores, né, como o Fred falou. E a gente tem que poder botar a mão na água, né, para poder garantir que aquele é o bom, aquele que a menininha estava lá brincando na areia, né. E a segunda coisa, eu conversei ontem à noite com a Lídia, que fez uma apresentação aqui hoje, eu perguntei, qual é o parque ideal no mundo, porque ela conhece todos os lugares, tá? Ela falou, olha, o melhor parque do mundo é aquele que é do lado da casa da gente e que a gente vai e encontra os vizinhos, né? E acho que nós estamos aqui hoje, então, diante de uma quebra, né, dessa visão assim idílica do parque como uma paisagem, né, que a gente vai para encontrar uma natureza que não é bem a nossa. Nós estamos falando de lugar onde a gente encontra a gente e onde a gente até se encontra, né? Para fazer esse painel, que vai ser um painel bem aberto, é quase um mosaico, nós vamos ter 5 pessoas que vão falar, talvez a linha condutora seja o dia a dia dos parques, né? O que está por trás do dia a dia, o que tem, como é que você gere, né? O que dá certo, o que dá errado. Então, a gente vai ver um pouco desse mosaico, nós vamos falar de gestão, nós vamos ver como é que a Prefeitura de São Paulo encara cada parque, e nós vamos ver 3 exemplos. O de Ibirapuera, como o Tomás falou, que é um modelo, né? Talvez seja um dos grandes ícones da cidade de São Paulo, e 2 parques contemporâneos, né? Um ao lado da via do trem, né? E o outro em cima de uma via expressa, ou no lugar de uma via expressa. Então, acho que a gente vai conseguir sair daqui a 1 hora com uma visão bem abrangente. O pano de fundo vai ser os novos modelos de envolvimento da comunidade, como é que a comunidade, as ONGs, as empresas privadas participam, não só da fundação, mas na gestão, né? Na captação de fundos e no planejamento dos parques. Acho que esse talvez seja o grande pano de fundo para essa conversa. Diante dessa vasta agenda, a gente vai ter, cada um vai falar 10 minutos e a gente vai ver se a gente consegue, pelo menos, tocar um pouco nesses temas depois que o pessoal falar. Para começar, vou chamar a Stella Goldenstein. A Stella é geógrafa e diretora da OCIP, Associação Águas Claras do Rio Pinheiros. Ela trabalhou nas esferas estadual, federal e municipal, na definição de políticas de meio ambiente, recursos hídricos, habitação, desenvolvimento urbano e urbanização de favelas. Ela é membro do Núcleo de Estudos Urbanos da Associação Comercial de São Paulo e do Conselho Consultivo da Congás. Stella. Boa tarde a todos. Antes de vocês entrarem na discussão dos parques muito específicos, parques municipais, eu vou comentar um pouco a respeito de algumas das questões que fazem o pano de fundo da ligação entre sociedade, iniciativa privada, terceiro setor e a gestão dos parques. E essa proposta de discussão que foi colocada aqui é extremamente oportuna. Em primeiro lugar, porque hoje existe uma sensação de que as nossas unidades de conservação, os nossos parques, sofrem com grandes problemas para a sua gestão. Os próprios gestores públicos começam a demandar novos modelos, e a gente viu aqui essa discussão, seja para garantir a sua manutenção, porque tem poucos recursos, seja porque querem mais visitação, para garantir as funções que estão previstas na legislação para as unidades de conservação. E a sociedade começa a se organizar para isso, e esse seminário é um exemplo. Mas nós temos uma premissa muito importante, que é a seguinte: a função de gestão do patrimônio ambiental é uma gestão pública. Iniciativa privada, terceiro setor, devem ser convidados a participar, devem ter iniciativa também para se convidar para participar, buscar modelos, buscar formas de investimento e de manutenção, mas por delegação do Estado e sob controle do Estado. Vamos ver como que isso tem que ser discutido, não é? Porque não é simples fazer a delegação, não é simples fazer a parceria entre o público e o privado para a gestão. Por quê? Porque nós temos conflitos de interesse. Alguns já foram vistos aqui. Nós temos visões de mundo
que nem sempre são compartilhadas entre todos os atores que têm que atuar nesse campo. E, como nós temos muitos recursos financeiros, de patrimônio, investimentos a serem feitos, renda a ser oferida, renda a ser distribuída, então esses conflitos não são de solução tão simples, não é? O que está em jogo? O que está em jogo é um grande patrimônio. E esse patrimônio tem várias tipologias, são várias ordens de patrimônio, e tem uma legislação que define que tipologias de patrimônio nós estamos falando e o que a gente pode querer garantir com cada uma das formas jurídicas que já foram estabelecidas para as várias ordens de patrimônio, não é? Então, nós temos metas a serem alcançadas de proteção para uma série de aspectos que já foram aqui em parte discutidos, que todos vocês, de alguma forma, conhecem, se interessam, e a gente não vai ter que entrar isso em detalhe. Mas os vários tipos de parque têm, na sua definição, os vários tipos de unidades de conservação têm, na sua definição, prioridades de intenções que dizem respeito a alguns desses itens, a maior parte deles com foco em um ou mais desses itens. Então, a legislação define toda uma vasta tipologia de unidades de conservação, cada uma delas visando uma determinada forma de proteção, uma determinada forma de relação do poder público com aquele espaço, com aquele patrimônio, e restrições maiores ou menores para a intervenção. E é em cima disso que nós temos que trabalhar. Seja as unidades de conservação de uso sustentável, que são a maioria, e que tem uma flexibilidade muito maior para intervenções, para uso, para investimentos e para usufruto pela população, seja as de conservação integral, que tem uma quantidade maior de restrições, mas nenhuma delas impede o uso público, nenhuma delas impede a relação público-privada para investimentos e para gestão, não é? Mas elas definem restrições, e a gente tem que trabalhar com essas restrições. Além de toda aquela tipologia, nós temos o que hoje vai ser discutido logo a seguir, que são os parques urbanos, e uma outra categoria que não está colocada dentre as unidades de conservação, que é delegada para última importância, que são as áreas de proteção de manancial, que hoje, mais do que nunca, se mostram absolutamente fundamentais, não é? Então, nós temos aí tipologias de unidade de conservação e formas distintas de pensar a participação privada, né? E para cada uma das tipologias, nós temos que pensar modelos de financiamento específicos, modelos de negócio específico, que permitam formatar a participação da sociedade civil, a participação privada, para dar garantia das funções que são predominantes naquela tipologia de unidade de conservação, das funções ambientais e sociais. Agora, por que o Estado vai buscar a iniciativa privada? Foi dito aqui, bom, o Estado quer, não, o Estado não quer, o servidor quer, não quer. Por que o Estado iria procurar? Não é? Primeiro, para garantir um fluxo financeiro que nem sempre os orçamentos públicos conseguem garantir. Os orçamentos têm ciclos, têm maior ou menor recursos. Agora há pouco foi dito, bom, ano que vem não vai ter dinheiro. Então, se nós tivermos contratos seguros, com origem, com fonte, com formas de aferir esse fluxo, nós temos maiores garantias, não é? Segundo, para trazer padrões de gestão que têm medição em metas e em resultados, o que não é típico do setor público, mas sim da gestão privada. Terceiro, para ampliar o conhecimento coletivo e a consciência coletiva a respeito da importância dessas unidades de conservação, o que se dá pelo uso. E, em quarto lugar,
para gerar renda, para gerar por meio de negócios, por meio de pequenas atividades que possam ser feitas no local, por meio de visitação, por meio da visitação e da melhor manutenção, gerar emprego e renda. Isso também é uma função que as unidades de conservação podem ter na sociedade. Mas nós temos muitos desafios a vencer. Em primeiro lugar, para contratar, né? E quando a gente fala em contratar serviços privados, trazer dinheiro privado para a gestão de unidades de conservação, com muita frequência as pessoas falam, bom, mas então você vai privatizar? O Estado vai sair? Não. A primeira coisa é garantir patamares fundamentais de funcionamento do Estado. Nós vamos ver que tipo. Não é? Porque se o Estado não tem força suficiente para definir como contratar e para acompanhar os contratos, nós não vamos ser bem-sucedidos. Então, a definição dos modelos financeiros e modelos de negócio e das formas de contratação precede, e isso é um desafio. E nós temos ainda discussões jurídicas pendentes, não é? Seja sobre os modelos de contratação, se são concessões, PPPs, o que seja. Existem discussões jurídicas que não estão claras e existem também muitas discussões que rolam pelos tribunais de contas dos estados e dos municípios e da União a respeito de subcontratação por terceiros privados em unidades de conservação e parques em geral. E nós temos outros tipos de desafio, que é depois de contratado. Alguns dos desafios, como, por exemplo, criar marcas, estratégia de marketing, etc., a iniciativa privada tira de letra, sabe fazer. Mas existe toda uma tipologia de problemas que estão no limiar entre o público e o privado que nós ainda temos que aprender a lidar. Não é? Como, por exemplo, os conflitos com a população de dentro dos parques ou de fora dos parques, do entorno dos parques. E isso está num limbo dessa relação e nós temos que aprender a lidar com isso. Então, dentre os pressupostos de capacidade e força do Estado para poder contratar, nós temos os planos de manejo. É o patamar básico. E os nossos planos de manejo de unidades de conservação ainda são muito frágeis. A maioria deles mal faz, além de repetir o Código Florestal e dizer aqui pode isso que o Código Florestal diz, pode aquilo outro que o Código Florestal diz. E tem que dizer muito mais. Em primeiro lugar, tem que dizer o que pode. Porque eu dizer que não pode, nós já sabemos. O que pode, porque para a iniciativa privada, para o terceiro setor, saber o que pode é condição necessária para chegar perto. Além disso, compete ao poder público a regularização fundiária. Os tribunais de conta, Ministério Público, são extremamente reticentes a delegar do Estado para o gestor privado as desapropriações que são necessárias para a regularização fundiária da maior parte das nossas unidades de conservação, porque essa regularização fundiária não se completou. Então, nós temos demarcações a serem feitas, retirada de invasões e, em seguida, fiscalização de perímetro. E isso não existe clareza a respeito de qual o papel do setor público, do setor privado, nos casos em que há conflitos, né, para a fiscalização de perímetros. E isso implica em discutir os conflitos de interesse. E aí o poder público tem um papel muito grande, porque conflitos de interesse com populações tradicionais, com invasores, com moradores de áreas próximas, são temas dos quais o Estado não vai poder se abstrair. Então, a gestão privada de unidades de conservação sempre vai ter como pressuposto o Estado estar perto e trabalhar em questões complexas como essa. Isso implica, portanto, em capacitar o poder público para acompanhamento e gestão de contratos. O que não parece uma coisa óbvia, mas não está feita. E por que não está feita? A começar porque nós temos dissonância de expectativas, né? Hoje, agora aqui, o secretário há pouco falou que não, que esse problema está resolvido. Eu não tenho visto com tanta facilidade isso, né? Eu vejo que existe divergência de expectativas entre os gestores públicos e os ambientalistas, entre a iniciativa privada e os gestores públicos. E nós temos que trabalhar o amadurecimento dessa dissonância de expectativas, e um evento como esse é uma ótima ocasião para isso.
né? Da mesma forma, moradores de entorno que buscam oportunidades de negócio, proprietários de áreas internas às unidades de conservação, que querem os recursos que são devidos pelas desapropriações. Tem aí dissonâncias de expectativas. E, portanto, isso é um desafio. E esse desafio, me parece, só vai ser minimizado na medida em que a gente amplia a visitação. E aliar, já foi dito isso agora há pouco, e eu concordo integralmente, não é? Está escrito aí, aliar a visitação à preservação no imaginário dos gestores públicos é um desafio fundamental. Para cada tipo de unidade de conservação, nós temos aí uma série de investimentos a serem feitos, seja algumas que não têm retorno financeiro imediato, e elas são muitas, elas podem ter retorno financeiro, mas não imediato, e outras tantas com retorno financeiro muito rápido. E é importante discriminar essas tipologias de investimento a serem feitas para que a gente possa, então, desenhar modelos de financiamento e modelos de negócio. Nós temos aí pelo menos 3 tipos de modelos de participação privada na gestão. Contratos de gestão de unidades de conservação, né? Seja de segmentos, como, por exemplo, nas cataratas, segmentos do parque, seja da unidade integral. No caso do Estado de São Paulo, e eu acredito que também no Brasil, esse modelo de organizações sociais não tem sido aplicado para a atividade ambiental, mas sim para a cultura e para a saúde. Nós temos dezenas de hospitais geridos por organizações sociais, dezenas de unidades culturais, mas na área de meio ambiente isso ainda não está claro. PPPs. Eu tenho muita dúvida se esse é o modelo mais adequado, porque a legislação de PPPs pressupõe forte investimento em obras e algum investimento em gestão. E não é o caso das unidades de conservação, cujos investimentos são mais permanentes. Concessão de serviços, que pode ser parcial ou integral. Enfim, tem modelos aí que a legislação prevê. Mas existem aí alguns dilemas que nós não resolvemos, e eu acho que esse seminário pode nos ajudar nesse tipo de discussão. Ainda existe muito preconceito, e eu entendo como preconceito, com relação à ideia de que nós vamos ter lucro com a gestão dos parques. E aí, muitas vezes, o gestor público tende a contratar terceiro setor. E será que não está com isso simplesmente escamoteando, fugindo da ideia de que é privado, visa lucro e vai fazer um bom serviço? É do interesse público? E nós temos uma questão que não está resolvida, que são as funções sociais e ambientais das unidades de conservação que poderiam receber recursos e não estão recebendo, seja como usuário pagador pela produção de água, proteção de mananciais, passar oleoduto, o que seja. São dilemas. Quando nós trazemos o terceiro setor e a iniciativa privada para apoiar a gestão, isso implica em ampliar a eficácia. Mas o gestor público ainda não tem tranquilidade com a ideia de que nós vamos gerar lucro, sim, e que isso é benéfico para a sociedade como um todo. Ainda é um tabu na administração pública. Então, todos esses desafios que estão postos aqui, seja regularização fundiária que eu coloquei, seja dúvidas a respeito de qual é o lugar da relação público-privado quando nós temos que exercer o poder de polícia, o fato de que nós não temos planos de manejo consistentes, de que os planos de manejo têm que ser socialmente consensados, e isso implica numa participação permanente do poder público. São questões que ainda estão em aberto e que precisam, portanto, ser realizadas no diálogo com a sociedade, né? Que tem ainda tabus com relação a essa noção de privatização, que é equivocada, e ainda tem muitas dificuldades para estabelecer os diálogos com populações locais e trazer elas para dentro da gestão, inclusive na parceria com a iniciativa privada. Então, temos aí uma série de desafios para vencer, seja nos parques estaduais, federais e também nos municipais. Obrigado. Que ótimo, Estela, obrigado. A gente vai falar sobre esse fantasma da privatização
a seguir. Vou chamar agora o Heraldo Guiaro. O Heraldo é engenheiro agrônomo formado pela Universidade de São Paulo. Ele é o diretor do Parque do Ibirapuera desde 2009. Ele foi gestor do Parque Água Branca e atua na divisão técnica de manutenção de todos os parques do município de São Paulo, além de ser assessor da subprefeitura da Sé na supervisão de áreas verdes e limpeza pública. Ele também é diretor de teatro e ator. Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui na Arquitetura do Futuro, CEMEI, junto com vocês, poder falar um pouquinho sobre o Parque Ibirapuera. Eu tenho 10 minutos e é muito difícil conseguir sintetizar alguma coisa sobre o Parque Ibirapuera nesse tempo, mas eu acho que a partir desse slide aqui, dos anos 50, ou seja, ele foi fundado em 1954, eu acho que eu gosto de uma ideia meio poética de dizer que, por exemplo, como uma grande nau ou um grande navio, o Parque Ibirapuera foi lançado no Mar de Cronos em 1954. E ele vem viajando no tempo, ao longo desses anos, embarcando e desembarcando todas as classes, todas as raças, enfim, todas as pessoas, as suas lutas, suas dores, seus amores, e o tempo inteiro recebendo e desembarcando essas pessoas, porque elas vão sendo deixadas para embarque a outras dimensões, e o barco do Ibirapuera vai continuar sempre singrando o mar do tempo e sempre tendo que oferecer para essas pessoas e para as gerações o que elas vêm buscar nele. Na verdade, o grande desafio é como é que nós podemos receber cerca de 1.100.000 pessoas por mês, que eu acredito que já esteja aí por volta de 1.200.000, com fins de semana com cerca de 200.000 pessoas, recebê-las, oferecer a elas o que elas vêm buscar, seja no que for, e mandá-las para casa e conseguir se reciclar para estar em condições de oferecer novamente as condições para que essas pessoas venham, enfim, desfrutar do belo, da qualidade, enfim, da cultura, dos seus esportes, da sua qualidade ambiental, tanto do ponto de vista do que está fora dele, quanto da qualidade ambiental que as pessoas vêm buscar dentro dela própria, né? Então, acho que esse é o grande desafio que a gente enfrenta diariamente. Então, a gente tem aí uma imagem do século XXI, essa é uma imagem de 2011, em que foi instalado o sistema de iluminação LED, né? E que a gente observa aí. Na verdade, é um parque inusitado, eu acho que poucos espaços no planeta tem essa capacidade de oferecer uma crônica diária de arte anunciada a cada dia no parque. O MAN, o Museu Afro-Brasil, a Bienal de Artes, o Pacubra, o Auditório Ibirapuera, o Pavilhão Japonês, enfim, a OCA com as suas exposições, a cada dia sempre oferecendo uma alternativa cultural de possibilidades em termos da arte, né? Então, acho que esse é um grande desafio e uma grande maravilha que o Parque Ibirapuera oferece para a cidade, como um parque que atrai, mas, ao mesmo tempo, um parque que expande essa qualidade do belo para que as pessoas possam estar buscando na cidade e reivindicando na cidade situações de meio ambiente equilibradas e bonitas, como é o parque, né? Aí a gente tem algumas questões, é interessante a iluminação, a gente mostra a ciclovia, né? Só colocando um exemplo, por exemplo, essa ciclovia, por exemplo, foi resultado de um tema de cooperação com a Volkswagen, e que foi da ordem, creio, de salvo erro, de 3,5 milhões em termos da recuperação e da instalação. Então, foi um dos exemplos colocado em termos de a junção da iniciativa privada e o poder público acertado. Quando a gente pensa no parque como um todo, aí a gente tem uma foto aérea do parque, onde a gente começa a pensar o que faz, ou que move, que dá possibilidade para que
a gente mantém o parque. Então, a gente tem que pensar no contrato de manejo e manutenção, que vai ser responsável aí pela limpeza, pela conservação das áreas verdes, enfim, pela poda das árvores, pela zeladoria dos banheiros, por todas as pequenas obras civis que vão acontecer, e é um contrato aí hoje, em termos de licitação, de cerca de 8 milhões de reais ano, que possibilita, que é o braço operacional que faz com que a gente consiga se reciclar efetivamente. Quando a gente pensa nas questões de segurança que estão presentes no parque, assim como estão presentes na cidade de uma maneira geral, nós temos 92 postos distribuídos durante 24 horas em termos da vigilância e cerca de 200 homens da GCM, com algumas falhas, variando aí entre 100 e pouco e 200 homens, trabalhando também nessa questão de segurança, que também é um outro braço operacional super importante em termos de recursos. E aí, então, a gente tem mais cerca aí de 5 milhões efetivamente no que se refere à gestão da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, na questão das vigilâncias, do contrato de vigilância, e eu não sei precisar para vocês quanto isso importa em termos da Secretaria de Segurança Urbana, que está ligada à GCM. De qualquer forma, vocês podem ver, então, que tem uma série de questões e de equipamentos que estão colocados no parque, visando efetivamente buscar a questão da sensação de segurança e conter os problemas que acontecem, e eles só acontecem, tem diminuído, mas a gente enfrenta todos os problemas que a cidade enfrenta em termos de segurança. Aí está colocado, na verdade, o Parque Ibirapuera, todo esse conjunto arquitetônico da obra de Niemeyer, né, o belo aí colocado, e toda a questão paisagística do Teixeira Mendes está aí colocado e oferecendo em termos de cheios e vazios que o Parque Ibirapuera no seu projeto paisagístico oferece para toda a população e oferecendo a essa população que chega. Esse é um skyline aí do Lago 3, que pode se observar. Na verdade, a gente tem alguma coisa que se chama plano diretor. É super importante a gente pensar em termos de um instrumento que possa, enfim, deixar assinalado e registrado, considerando a administração pública, quais são os objetivos colocados ao longo de 10 anos, ao longo de 20 anos, para que possam ser efetivamente, enfim, acontecer de uma maneira em que a gente possa ter toda a questão da alimentação resolvida, as questões de segurança, as questões de conservação, com objetivos claros. E aí eu acho que o plano diretor contribui para isso. A grande questão que se coloca é que, passado o tempo, ele precisa ser renovado e precisam ter efetivamente registros claros para que todas as pessoas que se sucedem no poder, ou a partir da sucessão do poder, tenham isso colocado juntamente com a questão do tombamento do parque, que possibilita a manutenção do parque. Aí está colocado a área que nós chamamos de área cultural, onde estão colocadas todas essas questões de uso intensivo, de uso mais intensivo por conta das estações. O próximo é uma outra área, o zoneamento do lado de cá, que seriam a área verde. São cerca de quase 16 mil árvores colocadas no parque, com cerca de 239 espécies, 125 espécies de aves que visitam, moram, ou enfim, passam por aqui, viajam pelo Ibirapuera. Então, essa é uma questão da biodiversidade que está presente na cidade, numa paisagem que foi construída. Quando a gente vê em 54 essa situação, todo um processo de evolução que está aí colocado. A grande questão que se coloca agora é a população que visita o parque. E a população humana é realmente atendê-la com um grande desafio. O Ibirapuera, ele não existe só como espaço expresso, eu acho que ele vive dentro das pessoas, ele mora dentro das pessoas. As pessoas se referem ao Ibirapuera como um amigo, como um irmão. Eu vou para o Ibira, e eu acho que essa característica de amor e de afeto em relação ao espaço público caracteriza, é uma expressão super bem, é uma super expressão em relação ao espaço público. Eu acho que é importante que a gente reflita sobre isso e observe, como o nosso colega hoje da parte da manhã falava em termos de observação, o papel fundamental que a gente tem em termos de observar e descobrir caminhos para atingir as pessoas. É um exercício que eu procuro fazer de alguma forma. As questões de acessibilidade são desafios que, enfim, merecem um aprofundamento maior, mas que eu não vou conseguir
discutir aqui. Aí é um pouco a questão da biodiversidade, essa perspectiva que o paulistano ou o visitante tem no sentido de observar espaços longos à sua frente que levam à questão da paz, quando a gente considera, por exemplo, uma cidade que é super próxima, com horizonte super próximo, intercruzado enfim, trânsito, essas situações todas, essa possibilidade que o parque oferece realmente é um desfrute que precisa ser, muitas vezes, ensinado para as pessoas, e aí a gente tem o papel da educação ambiental, que precisa, enfim, ser trabalhada de uma maneira mais profunda. Quando a gente considera as questões de alimentação do parque, algumas questões conseguiram ser resolvidas em termos de permissão onerosas de uso, que é o caso das lanchonetes, que é o caso do restaurante, e, ao mesmo tempo, o caso do comércio dos sorvetes, mas os ambulantes, que são a partir de 2 cooperativas, também estão distribuídos pelo parque, são cerca de 165, e realmente é um grande desafio estar com eles. Agora, enquanto alguns problemas precisam ser resolvidos, outros também são importantes no sentido de todo o serviço que esse serviço de alimentação coloca. A questão que se coloca aí, meu tempo acabou, mas a questão que se coloca aí é efetivamente como poder oferecer o melhor serviço e como disciplinar essas questões. São desafios que estão presentes. Aí nós temos presentes alguns limites da infraestrutura, quando a gente considera que nós temos 100 mil pessoas num domingo ou 120 mil pessoas no domingo, e vocês veem, por exemplo, a fila nos banheiros, em que as mulheres às vezes tomam os banheiros dos homens, colocam na porta e impedem que os homens entrem e passam a utilizar. Na verdade, são questões que estão aí presentes que a gente precisa resolver de uma maneira urgente, tanto na questão de requalificação do sistema de abastecimento de água, quanto a adequação dos banheiros. São 8 conjuntos sanitários que precisam avançar, todas elas dentro de uma regra. Aí também se coloca a questão, por exemplo, da supervisitação do Parque Ibirapuera, a necessidade da gente também estar tendo ações de política ambiental na cidade que façam com que eles efetivamente possam também desfrutar da mesma qualidade em todos os outros parques da cidade. São políticas que precisam ser pensadas. Aí é um domingo na ciclovia, que vocês devem conhecer bem. E, enfim, todos os conflitos adjuntos aí, o ciclista, o skatista, o patinador, mais o pedestre, enfim, todos os conflitos de ordem são possíveis aí colocados. Ou o skatista que quer utilizar a ladeira da preguiça, ou a marquise, a possibilidade que, se não cuidar, por exemplo, vamos estar excluindo o pessoal da terceira idade, o cuidado com as crianças, e todo esse convívio que acaba funcionando muito mais em termos de um campo de força e de conflito entre os grupos e as tribos, são desafios que precisam ser vencidos, muitas vezes não só com regras e disciplinas e regulamentos, mas muitas vezes com percepções e observações que levem as pessoas a um convívio. E o que a gente tem observado é que esse convívio acaba se manifestando de alguma forma, e por mais que a gente tenha exceções em termos de violência, as equipes, os grupos acabam se acordando, e a gente tem um baixo vandalismo, por exemplo, e coisas que acontecem, embora eles estejam sempre presentes. Toda aquela discussão que foi feita de manhã em sentido do lugar, né, de se criar um lugar, de se observar, acho que o Ibirapuera é pródigo em oferecer essa possibilidade, todos os parques são, né, pródigo em oferecer esses lugares, e observar como as pessoas se acomodam nos lugares são sempre inspirações para que a gente possa, enfim, estar desenvolvendo. Aí é o Auditório Ibirapuera, aí é o slackline, né? Esse prazer é indizível, essa situação é indizível, e são essas condições que eu acho que o Parque Urbana tem que efetivamente estar sempre buscando e se inspirando para estar criando novas e múltiplas possibilidades de encontro dentro do espaço, sem precisar necessariamente modificá-los para que isso possa acontecer. E aí a gente tem música, tem arte e parceiros que a gente pode chamar para que possa se desenvolver. Aí também
são as questões dos playgrounds, né? Ali em cima a gente vê uma obra feita a partir de um eucalipto, que é chamada de teia lúdica, que está ali em frente à Bienal, que é feito, nós fizemos junto esse trabalho com o Hugo França, no sentido de nós, enfim, utilizarmos os resíduos florestais da cidade, no sentido de construir imobiliário urbano com arte, que possa dar possibilidade e que as pessoas reivindicam com possibilidades, enfim, de desfrutarem e de qualidade de vida. Aí são os serviços que eu já falei, vou passar um pouquinho. Aí são os desafios que nós temos diários em termos das árvores que precisam ser removidas. Aqui também é aquele resultado, ali à direita a gente vê o Banco Casulo, aqui a gente vê a possibilidade de um banco que foi colocado ali atrás do auditório, e ali em cima também o Banco Sete Cascas na Praça da Paz. A gente tem tido alguma experiência bastante interessante e é o desejo da gente que a gente possa levar ao mobiliário urbano alternativas de utilização dos resíduos da floresta urbana, sendo colocadas em diversos espaços da cidade. Uma experiência super interessante foi o Lago do Aroche, no sentido em que a gente, colocando esses bancos que não existem lá, a gente observou que a comunidade passou a frequentar, a reivindicar esse espaço, a estar presente nessa situação. Então foi um super exemplo que está colocado. Aí nós temos algumas questões de resíduos que estão presentes, a importância da gente perceber que o Parque Ibirapuera é um espaço aberto, né? Na verdade que ele está 3,4 quilômetros do córrego do Sapateiro, da bacia, entram dentro do parque, e aí todas as questões que estão ligadas aos resíduos, tanto fora quanto dentro do parque, e as questões das águas também, enfim, que pode merecer depois uma discussão mais aprofundada. A questão da segurança, que está aí, as portas, os equipamentos, e eu gostaria que pudesse entrar pelo menos um vídeo. Cruzeiro, você sabe que praça, todo tipo de gente joga, não é só maloqueiro de rua, não. A praça, qualquer pessoa que chegar, pega um bandeco e joga no chão, joga um papel, joga um saco, joga um papelão. Não é só pessoal de rua que joga papel no chão, não. Qualquer pessoa que olhar, joga o papel no chão aí. A feira, você falou. A feira de domingo. A feira de domingo, o pessoal pega as latas, vem fazer comida aqui, aí deixa essa catinga que tá acontecendo aí, ó, cabeça de peixe. Hoje cheguei aqui, eu não gostei desse tipo de bagulho. Mas se eu tomasse conta da praça, eu limpava com todo prazer, sem problema. Só volta aí. Bom, eu só coloquei esse exemplo porque assim, os desafios estão além do Parque Ibirapuera, os desafios estão presentes no centro, os desafios estão presentes na cidade, e as questões precisam ser discutidas envolvendo essa questão de desigualdade social que a gente tem na cidade, no Brasil e nas cidades do Brasil. São desafios que estão presentes, a gestão participativa das praças, assim como a gestão participativa dos parques, a ação integrada de governo que tem que necessariamente se conversar, e é uma coisa que nem sempre acontece, os recursos para insumos, projetos e obras, reforma e vitalização, essas alternativas todas que estão sendo discutidas aqui e que a gente, como funcionário público e como gestor, precisa aprender em termos de alternativas de recursos para serem trabalhadas. O uso público e os seus conflitos são questões que estão presentes no nosso dia a dia. No caso da Sé, por exemplo, e das praças nas cidades, as questões de sanitário público, de zeladoria e de vandalismo que estão presentes. As equipes de conservação e plantio, no caso da cidade, né, dotadas de equipamentos de irrigação. Os termos de cooperação com a iniciativa privada e todos os instrumentos que foram discutidos, que são necessários, enfim, de penetrar na atividade pública com todos os cuidados que a Stella Goldenstein também colocou. A questão do convívio, exclusão e a diversidade no espaço público, as populações em situação de vulnerabilidade, a depredação e o vandalismo, a educação ambiental e a crucial questão de segurança transversal a todos os temas. Eu acho que essas são questões que abrangem e estão presentes na cidade, em todos os parques, e são desafios nossos e das futuras gerações. Muito obrigado. Obrigado, Heraldo. Heraldo trouxe um problema novo, né? A gente estava falando de como trazer mais gente para o parque, ele está falando o que fazer com tanta gente, né? Acho que a gente vai poder voltar a isso aqui. Vamos agora chamar o Atos Comolatti. O Atos, ele preside a Associação Parque Minhocão, que defende a transformação do Minhocão em um parque público. Ele é formado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, tem MBA na Escola de Negócios do MD na Suíça e é empreendedor de tecnologia. Atos, por favor.
tarde. Boa tarde a todos. Tenho que confessar que quando eu recebi o convite de falar sobre o Parque Minhocão nesse evento, eu achei que tinha tido algum engano, porque o Parque Minhocão, dependendo do ponto de vista, ele é apenas uma ideia. Mas depois eu percebi que era sério, eu conheci o Tomás, então a gente preparou aqui a apresentação. É uma apresentação mais visual do que propriamente, assim, vamos dizer assim, mais de textos, porque tudo está ainda em discussão, em formação. Talvez muita gente não conheça o Minhocão aos domingos e à noite, né? Então tem muita coisa que vou mostrar como é que ele já é usado. O tema é do Elevado Costa Silva ao Parque Minhocão. Eu vou contar um pouquinho a história. Essa é a Avenida São João. Durante a obra, o viaduto em si fica entre o primeiro e o segundo andar dos prédios. E ele foi inaugurado em 25 de janeiro de 71, ou seja, estamos fazendo 43 anos de Minhocão. Ele gera uma poluição atmosférica, ele gera muito barulho, tipicamente são 85 decibéis, que está acima do limite tolerado pela própria prefeitura, ele deveria levar multa. Ele tem um congestionamento assim constante, especialmente nos horários de pico. E ele gerou abandonos de várias construções históricas e modernas ao longo do próprio elevado. Ele foi caracterizado como uma cicatriz urbana de 2,8 km, aproximadamente, porque ele realmente degradou toda essa região. E um dado interessante que eu acho que não todos sabem é que a discussão do parque é uma coisa antiga em São Paulo. Ela não é... Todo mundo fala, vocês estão imitando, querendo macaquear o Highline. Essa discussão do parque, ela tem... A primeira documentação que a gente tem é de 87, de um arquiteto paulistano chamado Pitanga do Amparo. Ele propôs isso na época do Jânio Quadros, mas naturalmente foi considerado exótico o projeto. E em 89 a gente teve a primeira iniciativa realmente interessante, que foi da prefeita Irundina, que ela decretou o fechamento do Minhocão das 9h30 às 6h30 da manhã, à noite, e os domingos e feriados. A única intenção era para as pessoas poderem dormir, descansar. A interessante foi a consequência, acredito eu, não planejada do que isso implicaria. A partir desse decreto ou portaria que ela fez, eu não sei exatamente, o Minhocão começou a ser ocupado espontaneamente. E então ele virou áreas assim de relaxamento para corredores, para skatistas, para pular corda, para tocar violão, para leitura, para o Homem-Aranha, para o Batman, para cadeirantes. Muitos cadeirantes vão lá tomar sol, para passeios de pais e filhos, para famílias, para dança, para ensaios teatrais, para diversidade, para parquinhos, para crianças, para gastronomia, feiras de gastronomia, para festa junina, para teatro, esse já ficou bastante famoso, Esparrama. E então eu vou explicar o surgimento da associação. A associação ela surgiu assim de modo, vamos dizer assim, não muito planejado, porque eu pessoalmente assim sempre tive esperança que um dia algum prefeito falasse, não, vamos fazer um parque. Porque é uma coisa assim que cada um tem as suas obsessões pessoais, a minha é essa. Então há 10 anos que eu sonho com essa coisa, e eu achei que já tinha sido feito um concurso público pelo Serra, eu achei que a nova gestão iria, vamos dizer assim, verbalizar essa opção do parque. E para minha surpresa, de novo, se falou em demolição e tal. Então eu
fiquei muito irritado e comentei com acho que eu estou pulando, a Renata Falzoni. Ela ficou muito animada, que é uma bike ativista, e falou, não, vamos fazer, vamos agitar. E a coisa começou, e depois se juntaram mais algumas pessoas, o Márcio Kogan, que é uma pessoa assim bastante respeitada. Então eu pensei comigo, bom, então temos chance, tem uma pessoa que sabe mobilizar a sociedade e uma pessoa que tem credibilidade. E aí eu resolvi, eu vou voltar um pouquinho, como eu não moro, eu nunca morei, eu comprei um apartamento para ser a sede da associação, que é esse apartamento aqui do Bico. E esse apartamento é um personagem fundamental da associação, porque ele propiciou, aqui é uma outra pessoa muito importante que está aqui, é o Felipe Morosini. Ele mora há 12 anos com vista ao Minhocão, ele é um artista, fotógrafo, e o sonho dele também é virar o parque. E outra pessoa importante também é o Paulo von Poser, que é um artista e arquiteto, professor de arquitetura. E aqui foi o surgimento na prática da viabilidade da associação, que foi o encontro entre o Fernando Serapião, da revista Monolito, e o Guilherme Wisnik, curador da Bienal, que a gente ofereceu espaço para fazer a exposição da Bienal sobre o Highline, que a gente não tinha nada planejado. A gente teve acesso a ele, tinha dado uma entrevista, e a gente ofereceu o apartamento. E aí foi feita a exposição do Highline contrastado ao Minhocão. Isso gerou assim uma mídia muito grande, e isso a gente saiu da obscuridade, porque Parque Minhocão ninguém falava até pouco tempo atrás. E foi um sucesso muito grande essa exposição da Bienal lá no apartamento. A parte mais bonita era essa maquete com todos os prédios em 3D, com o Minhocão no centro, escala 1:1000, era uma maquete bem grande, de 3 metros. E isso gerou muita mídia. A gente tem uma quantidade enorme de publicações, jornais, TVs, entrevistas, e de todos os membros da associação. O Minhocão também tem a parte de baixo, que tem essa exposição, vocês devem ter ouvido falar. O desafio maior, a gente sabe desde o início, é a parte de baixo, não é a parte de cima. A crítica que a gente recebe é que a gente só fala da parte de cima, e em parte é verdade. A gente fala muito da parte de cima para poder, naturalmente, compensar os 40 anos que falam em demolir o Minhocão. Então a gente realmente fala muito da parte de cima e não fala muito da parte de baixo, mas a gente sabe desde o início que a parte de baixo é a parte difícil em termos de projeto. Outra coisa também interessante para saber, acho que é importante saber, é que nós, como associação, nós não temos e não vamos ter nenhum projeto arquitetônico urbanístico nosso. A gente não quer entrar em nenhuma discussão de arquitetura. A gente quer simplesmente levar o poder público a optar pelo parque em detrimento à demolição. A gente entende que a demolição é uma opção equivocada, porque você gastaria um volume absurdo de dinheiro, cerca de 100 milhões, geraria um entulho absurdo e perderia a possibilidade do parque. Então é uma coisa, vamos dizer assim, equivocada, no nosso modo de ver. Inclusive, pessoalmente, eu acho que a opção de demolição, no meu modo de ver, acho que perdeu o debate. A gente ainda tem, não é que ganhamos, mas ainda temos a dificuldade dos carros, mas demolição eu acho pouco provável. Temos algumas atrações turísticas assim históricas que, se fossem recuperadas, seriam maravilhosas, como o Castelinho Mal Assombrado da Rua APA. Temos um problema social grave que independe do Parque Minhocão, é uma coisa que está aí há anos e o poder público pouco ou nada faz. Temos as rampas gigantescas de acesso ao Minhocão que, se eliminadas, retornariam várias praças, porque o Minhocão passa em cima da avenida, não passa em cima das praças. Esse é um equívoco que as pessoas fazem, que o Minhocão destruiu um montão de praças. O Minhocão passa em cima da avenida, não em cima das praças.
Nós participamos de um evento para divulgar a associação no Carnaval de Santa Cecília. Encomendamos algumas figuras assim de fantasia para uns artistas, colocou praia de Miami em cima do minhocão, coisas desse tipo. Levamos a nossa bandeira ao Highline para fazer um intercâmbio cultural. A dupla que esteve aqui o ano passado, por ocasião do Arque Futuro também, nós pedimos para eles apoiarem, e naturalmente eles gostaram. A gente teve também no inspirador do Highline, que é o Promenade Planté, que mudou de nome, lá em Paris, é uma coisa muito bonita. Aqui é a vista do apartamento sede, é uma pintura do Paulo von Poser. Aqui é uma manifestação que fizemos no começo desse ano, uma coisa bem pacífica, no aniversário do Minhocão, que coincide com o aniversário de São Paulo, animados pela nossa modelo Michi, que além disso é cantora. Então, com isso conseguimos, o Daniel é um outro ativista de bike, conseguimos a feitura de um projeto de lei 10/2014 que cria o Parque Minhocão através da desativação. E aí começamos abaixo-assinados, coleta de assinaturas, conseguimos quase 5.000 assinaturas, 4.000, já deve dar em 4.600, 4.700. Um grupo de meninas pintou o quadro do Matisse, que gerou danças circulares no Minhocão. A gente, de vez em quando, faz algumas reuniões lá para discutir o que fazer, os próximos passos. O Minhocão tem atraído interesse internacional porque eles acham isso é uma coisa muito única de São Paulo. Então, tem esse arquiteto que é o terceiro ano que ele traz grupos de fora. A Erundina também apoia o Parque Minhocão, acho que é importante. Ela que fechou pela primeira vez o Minhocão, ela nos apoiou e ficou muito feliz. Ela desconhecia a existência de parques fora. Participamos de audiência pública e conseguimos, esse é o marco mais importante, porque é um marco legal, que é no plano diretor a obrigação de desativar o Minhocão. Então esse é o nosso desafio. O primeiro aniversário foi agora, a gente tem 1 ano só de vida. E aqui tem um quadro dos conflitos potenciais, ou seja, você tem, dependendo do lado esquerdo, vamos dizer assim, o grupo de interesse. Tem uns que apoiam o parque, outros demolirem e outros deixam igual. E isso realmente é um problema que, de certa maneira, vai ter que se resolver de alguma maneira politicamente, porque não é possível conciliar a demolição com um parque elevado. Ou não é possível conciliar quem deseja andar de carro em cima com a feitura de um parque permanente. Então, são coisas que vão ter que ser resolvidas. Existem problemas de gentrificação, os motoristas, pessoas com medo de que vire uma Cracolândia suspensa, outros que querem usar para carro e por aí afora. O projeto vai ter que responder perguntas da parte de baixo, da privacidade, do acesso, segurança, usos, linearidade, continuidade, gentrificação. E uma sugestão de melhoria imediata, que eu peguei carona da palestra do Frank Kent, que é a Place Making, uma coisa assim. Eu achei a ideia incrível. E fazer uma coisa barata, ou seja, legitimizar a existência do parque, aumentar o horário dedicado às pessoas e licenciar usos temporários para equipamentos móveis, food trucks, sorvete, essas coisas, e que isso viraria um parque, vamos dizer assim, temporário, assim, intermitente. A frase do Felipe que está aqui: o Parque Minhocão já existe, só faltam as árvores, e é isso. Obrigado. Obrigado, Atos. Realmente foi uma surpresa para quem acompanhou a confecção do plano diretor, uma
esse artigo que ele citou, realmente... Né? E foi muito impressionante isso ter acontecido e foi uma maneira muito inteligente de deixar aberta, né, os próximos passos que o Ato já fez o favor de resumir para nós, né, quem é a favor, quem é contra, né? Próxima pessoa que vai falar para a gente é o Leandro de Oliveira Caetano. Ele tem mais de 14 anos de experiência atuando diretamente em questões socioambientais e desenvolvendo e executando inúmeros projetos em diversas regiões do país. Foi professor de Gestão e Planejamento Ambiental da Universidade de Santo Amaro e atualmente ele é o diretor da Divisão Técnica de Unidades de Conservação na Secretaria do Verde e Meio Ambiente, assumindo a liderança dos trabalhos frente aos desafios de gerir as unidades de conservação do município de São Paulo. Leandro, por favor. Bom, boa tarde. Eu acho que eu sou o último, né? E acho que não tem nenhum outro palestrante mais. Mas assim, eu agradeço. Tem mais gente? Mais gente, então não sou o último ainda. Mas o bom de falar no final é que muito do que a gente já queria falar já foi dito, né? Então a gente pode priorizar outras questões. Mas em primeiro lugar eu gostaria de agradecer ao Arquifuturo e o Instituto Semeia pelo convite, a oportunidade de falar um pouquinho mais, né, para vocês sobre unidades de conservação e um pouquinho sobre as unidades de conservação do município de São Paulo, as criadas pela prefeitura aqui do município, que são bem desconhecidas, inclusive dentro da própria Secretaria do Meio Ambiente, o Verde, do Meio Ambiente, Secretaria Municipal, a gente tem ainda uma certa dificuldade de fazer esses espaços serem compreendidos, mas creio que a gente está avançando num processo para que isso se reverta, né? Essas unidades que eu vou mostrar aqui hoje, creio que para muitos, ou a maioria, não deve nem ter ideia de que elas existem, muito menos do que um parque como esse do Minhocão, né? Que é bem divulgado, que nem existe ainda, mas já é bem conhecido. Mas eu acho que esse é o desafio, né? E eu agradeço muito a Tita, eu não estou vendo ela aqui, mas obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui, fazer essa apresentação. Bom, o tema é esse, Unidades de Conservação Municipais, né, aqui dentro do evento Parques do Brasil, Semeia Arquifuturo. Essa fotografia é aqui em São Paulo, aqui no município de São Paulo, é de um grandíssimo amigo que já foi gestor de uma das unidades de conservação que eu vou mostrar aqui, já foi diretor também dessa divisão. É o Léo Malagoli, um pesquisador de anuros, uma pessoa fantástica. Eu não vou fazer uma fala muito poética como a do meu grande companheiro Heraldo, colega de departamento, mas eu vou mostrar uma foto antiga porque eu acho que ela ajuda na reflexão, né, para que a gente tente entender um pouco melhor o que são esses espaços, né? Essa aqui é um pouco mais antiga do que quando o Ibirapuera foi construído. Ela ainda é na época que algumas pessoas aqui chegaram e não muito bem quistas, talvez pela forma como chegaram aqui. Ocuparam essa região entre os dois vales, né, o Vale do Anhangabaú aqui embaixo e na parte mais de cima ali o Tamanduateí, né, e essa aí era a Vila Forte, que tinha a função de proteger os habitantes da nossa querida cidade, que foi ganhando proporções. A mancha urbana oficial, né, essa é a mancha urbana oficial, porque a gente também pode falar de uma mancha urbana não oficial, mas o tempo realmente é muito curto, estou vendo passar os segundos aqui, é desesperador. Então eu vou tentar falar bem rápido sobre isso. Essa mancha vai até 1995, né? Então a gente está bem além disso, mas isso tudo só para a gente, para eu trazer um pouco mais de elementos aqui para a gente discutir. Essa última imagem em relação a esse crescimento urbano traz um pouco da busca nossa por água, né? Desde 1930 até 2005, a gente já vai para 10 anos aí dessa última imagem. Hoje, certamente, esse círculo azul aí, ele vai bem além disso, até porque já estamos buscando água agora com obras no Vale do Ribeira, para abastecer a nossa cidade e mostrando cada vez mais a nossa incapacidade de cuidar do que a gente tem aqui, né? A gente vai buscar cada vez mais distante, porque para quem vende água, né, para uma empresa que vende água, enquanto tiver quem paga por ela, não importa onde eu vá buscá-la, a gente vai estar tendo lucro, né? E eu acho que deveria ser pressuposto de uma empresa pública que o lucro deveria ser
só vir depois que o público tivesse sido atendido. Mas isso aí também é uma outra discussão que não vai caber agora. Essa é a nossa grande mancha urbana, 20 milhões de pessoas vivendo, né? A mesma população, né? Semelhante à população de toda a Amazônia Legal, por exemplo, vive se acotovelando aqui nessa grande mancha urbana, e isso é um desafio muito grande. São 39 municípios que formam a região da Grande São Paulo. Essas são as imagens mais comuns da nossa região metropolitana, desafios enormes, já foi falado bastante sobre isso aqui, né? Trânsito, lixo, poluição do ar, captação de água. Eu tive recentemente numa palestra sobre produção de água e muito me surpreendeu, talvez não tanto, mas a forma como a companhia que nos abastece de água trata a produção de água como armazenamento e espera por chuva, né? Isso é produzir água e não realmente dar valor a quem de fato produz água. E soluções que são bem interessantes, a questão da violência também, né? Soluções bem interessantes, principalmente para a questão urbana, né, a questão de mobilidade urbana, segurança, cercamentos, né? Essa é a última foto ali com aquelas cercas elétricas e sistema de segurança não tem muito de diferente daquela primeira imagem lá da Vila Forte de Piratininga, né? Muita gente e um lado um pouco não tão conhecido da nossa cidade, que é uma rica biodiversidade, uma produção muito interessante em termos de serviços ambientais e que abastece grande parte do que a gente tem aqui na cidade de São Paulo, nessa área enorme. Só em questão de água, a gente pode ver aí o que a gente está falando de termos de recurso hídrico, né? A gente tem uma rede hídrica bem robusta, mas pouco bem aproveitada. Em termos de biodiversidade, mesmo falando em questões de vegetação e fauna, a gente também, o Heraldo falou um pouquinho aqui sobre as aves de Ibirapuera, a colega lá da Serra da Capivara falou em 250 espécies de árvore lá no Parque Nacional Serra da Capivara. Só na cidade de São Paulo a gente tem quase 500 espécies já registradas. Isso é mais do que a metade das espécies de aves registradas no estado de São Paulo, é mais do que a Holanda, a Bélgica, mais do que a metade de toda a Europa, Estados Unidos. São números impressionantes, né, que a gente tem aqui dentro do nosso município e poucos conhecemos, pouco valorizamos. A gente tem um animal símbolo, um animal silvestre, né, símbolo da cidade de São Paulo, foi eleito em 2010 numa votação pública, que é a sussuarana, né, a onça parda. Esse felino aí, essa foto é de uma câmara de armadilha, né, uma câmara trap, e também a ocorrência desse primata aqui no nosso município, que é o mono carvoeiro, o maior primata das Américas, um animal extremamente dócil, né? E extremamente ameaçado também, talvez por esse comportamento. E eu só trouxe esses dois símbolos aí para a gente refletir também, porque quando a gente fala de grandes animais, conhecidos pelos colegas aí da área da zoologia como topo de cadeia, né? Que significa que abaixo deles a cadeia está completa, e isso é importante também para a gente observar. Por fim, esse instrumento que acabou de ser aprovado, que nada mais é do que um instrumento, se a gente não souber utilizá-lo, a gente não vai ter grandes avanços, que é o Plano Diretor Estratégico, que foi aprovado agora no dia 31 de julho, foi sancionado pelo prefeito, né? Ele traz algumas questões importantes para a nossa cidade, uma delas, essa do meio, que a volta, depois de 12 anos, né, a gente volta a ter zona rural aqui no nosso município, com uma série de questões. Eu convido quem não conhece que faça uma leitura de algumas partes do plano diretor, que é bem interessante, e reconheça ali todos os elementos e todas as possibilidades que a gente tem para trabalhar aqui na cidade agora com essas novas questões, né? Além do sistema de parques e áreas verdes, faltou um pedacinho ali que são espaços livres. Então, sistema de áreas protegidas, verdes e espaços livres, ficou engolido ali a outra parte. Enfim, como o nosso tema aqui é parques, eu não posso me furtar aqui de falar um pouquinho sobre os nossos 6 parques, então vou ser bem rápido. Ali na Zona Leste, a gente tem um parque natural. Só um detalhe, eu estou falando de parques naturais, são unidades de conservação, a mesma categoria de parque nacional e parque estadual, porém, quando ele é criado pelo órgão público municipal, ele ganha esse nome, Parque Natural Municipal, né? Então a gente tem ali no Carmo, inclusive o primeiro gestor desse parque está até presente aqui, o Pedro Lobão, está ali atrás, conversei com ele ainda agora. E ali na região sul, onde a gente
tem os outros 5 parques, 4 ao longo do Rodoanel, que é o Jaceguava, o Varginha. Jaceguava, acho que aqui não dá para mudar, né? Dá para mostrar? Dá, aqui. É o Jaceguava, aqui um pouco mais na divisa com o Imbuguaçu, aí a gente tem aqui o Itaim, o Varginha e o Bororé. E o menorzinho deles, que é esse bem aqui, que é o Parque Natural Municipal da Cratera de Colônia, que fica dentro de uma cratera mesmo, causada pelo impacto de um corpo celeste, também pouco conhecido de nós paulistanos, imagina quem não é de São Paulo, né? Somados esses 6 parques, a gente tem aí perto de 2.000 hectares, que é mais ou menos o que foi concedido lá que está sendo, né, agora, que vai sair para consulta pública lá na Rota Lund, eu vi a colega falando aqui de manhã. Serviços ambientais, eu acho que também nem cabe falar aqui para essa plateia tão especializada nessas questões, mas só em termos de temperatura aqui na região leste, né, uma região extremamente urbanizada, e ali no centro o Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo, mostrar um pouquinho da variação térmica, né? Quanto mais azulzinho significa que é mais fresco, né? Está mais agradável a temperatura. Veja que no Parque do Carmo isso é bem evidente. Aqui ao longo dos 4 parques que está no Rodoanel e na Cratera de Colônia, a gente tem a questão hídrica, que eu já mostrei no começo, né? Cada um desses filetinhos de água aí representa um corpo hídrico, córregos, rios, né? Estão aí as nascentes, por exemplo, do rio Imbuguaçu, que é o maior tributário da Guarapiranga, que até pouco tempo antes desse estresse hídrico que a gente está vivendo, abastecia em torno de 4 milhões de pessoas. Hoje, cada semana eu ouço falar um número diferente. Hoje já dizem que passa de 7 milhões de pessoas, enfim. Muita gente, muitos de nós, quando abrimos a nossa torneira na nossa casa, a gente recebe água dessa região, e pouco sabemos disso. Temos aí em torno de 30% do nosso município ainda com algum tipo de área protegida. Eu não vou me alongar muito, que já acabou meu tempo. Funções, né, dessas áreas como prestadoras de serviços ambientais são inúmeras, muito foi falado aqui no início. E aqui no mapinha, para terminar, a gente tem um pouquinho mais colorido aí cada uma dessas áreas, que elas somam quase que 1/4 do município de São Paulo. São 6 parques naturais municipais e 2 APAs, né? As 2 APAs, essa aqui é a Capivari Monos, a maior delas, que inclusive foi criada na gestão da Estela, quando ela foi secretária de Meio Ambiente do município. E depois essa Bororé Colônia, que é essa azul, que é a segunda maior em termos na categoria de uso sustentável, e todos os demais são parques naturais municipais. A Capivari Monos, o Parque do Carmo, a Bororé Colônia, essa é a Cratera de Colônia. Esse parque tem uma característica bem interessante, porque ele vai desde o fundo da várzea aqui da cratera, né, e vai subindo a encosta da cratera, porque ela é bem redondinha mesmo, como ela foi causada pelo impacto de um corpo celeste. Ela tem uma forma circular, e ele pega várias altitudes aqui, digamos assim. É um parque pequeno, né, 53 hectares só, é o menor deles, mas tem uma característica muito interessante. Aqui nesse lugar resguarda uma história geológica, paleontológica, todos os tipos de análises climáticas que podem ser feitos, de mais de 35 milhões de anos de material que está depositado no fundo dessa cratera, que a gente precisa de alguma forma fazer um estudo em relação a isso urgentemente. Mas isso é também assunto para uma outra ocasião. Os 4 do Rodoanel, temos aqui o Bororé, Varginha, Itaim, Jaceguava, e algumas imagens para finalizar. Agora eu prometo, eu vou terminar. Esse daqui é lá no Carmo, né? Eu não falei, mas todas essas imagens aqui no Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Algumas imagens aqui, aquela perereca lá no fundo também é do Léo, daquela primeira imagem que eu mostrei aqui. Muitos corpos d'água, né? Rios. O maior rio de São Paulo ainda limpo, que é o Capivari, que forma uma cachoeira enorme, uma cachoeira de 60 metros, dentro do município de São Paulo. Algumas outras cachoeiras bem interessantes, né? Com formações super interessantes. Esses 2 rios são os rios que dão nome à APA Capivari Monos, né? Então a gente tem aqui o Rio Capivari e aqui o Ribeirão dos Monos. Quando os dois se encontram um pouco mais acima do que esse ponto aqui, onde está o pezinho do helicóptero aqui, é onde, ao encontro desses 2 rios, né, uma série de aves, como eu falei, quase 500 espécies de aves nessa região. As aves sempre me encantam muito por
paixão particular, mas também por ser um segmento do turismo muito bem difundido no mundo e pouco bem aproveitado aqui no Brasil. Comunidades tradicionais, aldeias indígenas da etnia Guarani, muita agricultura, proteção dos mananciais, enfim, uma série de questões. Essa foto de comida aqui não é de lá, tirei da internet porque eu não encontrei nenhuma, mas as outras são. Mas é só para mostrar que a produção, a possibilidade de a gente ter uma produção agrícola orgânica, uma coisa que está tão em evidência agora aqui bem no nosso quintal e a gente pouco está olhando para isso. Aqui mostra algumas imagens dentro dos parques. Um dos gestores dos parques está aqui, o Marcelo, é o gestor do Itaim. A Cristina estava aqui mais cedo também, que é a gestora desse parque aqui, o Bororé, mas ela teve que se ausentar. Aqui é lá no Varginha, a sede do Varginha. Por fim, acabou, essa é a última. Esses campos naturais aqui é dentro de um parque lá na Serra do Mar, ali já é a escarpa da Serra do Mar, o limite do município de São Paulo é ali. É um parque estadual, mas está dentro da APA Capivarimontes também, então isso mostra mais uma questão em relação à gestão compartilhada entre prefeitura e Estado. E é isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, aqui estão meus contatos, alguém que precisar, quiser mais questões, dúvidas, se aprofundar um pouco melhor, por favor, nos ajude, venham conosco, aí a gente precisa bastante do apoio de vocês, da sociedade paulistana, para que a gente consiga manter esses lugares ainda preservado e garantindo algum tipo de benefício para a gente. Só lembrando, os 4 parques que eu mostrei aqui, na verdade os 6 parques, eles estão fechados. Se vocês quiserem visitar hoje, vocês não conseguem visitar esses parques, porque a gente está sem vigilância nos parques, e desde o dia 1º de maio, o dia do trabalho, a gente está sem vigilância nesses parques, e aí vem muito daquilo que já foi dito aqui, do processo moroso do poder público para fazer a contratação. A gente está nessa gestão agora, desde o início desse ano, passamos por uma situação um pouco complicada nos 2 primeiros anos, agora dessa atual gestão, e estamos tentando correr atrás e reverter algumas situações. Mas isso foi só para atiçar um pouco mais o debate. Se alguém tiver alguma questão, eu vou ficar à disposição. Muito obrigado. Viu? Obrigado, Leandro, por essa panorâmica, esse voo de pássaro sobre os nossos muitos parques e a surpresa de São Paulo. A nossa última palestrante é a Ana Luísa de Toledo Pisa. Ela é subsecretária de Relacionamento com o Cidadão da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos do Rio de Janeiro. Ela é formada em administração, com pós em marketing, e ela trabalhou 15 anos em indústria e depois migrou para a área pública, movida por uma paixão. Ela é uma carioca entusiasmada e está há 3 anos na secretaria com a missão de ser a interface e o agente facilitador para que o cidadão possa fazer parte da solução dos problemas de seus bairros, através de pequenas PPPs. Ana Luísa. Bem, boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao convite ao Tomás, Ana Luísa, toda a equipe do Arquifuturo, Semeia, Marisa, muito obrigada. Muito obrigada para todos que ainda permanecem aqui, que já está bem tarde, prometo ser bem breve. Última apresentação do dia, a gente vai, depois de ter rodado aí o mundo, São Paulo, Minas, Brasília, Estados Unidos, Inglaterra, vamos aterrissar no Rio de Janeiro. Bem, eu vou falar um pouquinho do Parque Madureira e vou explicar um pouquinho o que é a Secretaria Municipal de Conservação do Rio de Janeiro, em um breve resumo. Então, vamos lá. Hoje, a Secretaria de Conservação significa vou ser bem breve, ela significa um conceito novo de trazer com que o cidadão possa participar um pouco da conservação, do dia a dia do seu bairro, da cidade, e não seja visto como a minha praça, meu parque é da prefeitura e eu não tenho nada a ver com isso. Então, a gente fica o tempo todo buscando essa interface com eles e também junto com a iniciativa privada que nos procura também as associações comerciais, e com isso a gente vai tentando mudar um pouco essa coisa da prefeitura, uma caixa preta, difícil e tudo complicado, burocrático. A gente tenta fazer com que não seja assim, que seja diferente e simples e rápido. Não é uma tarefa fácil, mas a gente tem conseguido bastante sucesso.
Hoje a Secretaria de Conservação ela é dividida em parte operacional e parte de gestão. Nós cuidamos hoje de cemitérios, centros de operação, defesa civil, heliponto, parte de operação Rio Luz, Conlurb, Secretaria de Relacionamento com o Cidadão, que é a minha, Secretaria de Gestão e Engenharia. É bem animado. Agora vamos falar um pouquinho do porquê que foi escolhido fazer o parque em Madureira. Madureira é uma área extremamente adensada, um IDH de 0,831%, um censo da AP3, que é na Zona Norte, de 2.300.000 habitantes e 98% de ocupação do solo. Eu coloquei esse mapinha para todo mundo poder se situar um pouquinho o que é, né, Zona Sul, Zona Norte, para quem não é do Rio. Esse é o famoso terreno que bordeia a linha do trem. Onde é que está um negocinho vermelho aqui? Ops, voltei. Vamos lá. Que bordeia a linha do trem. Antigamente, ela era uma linha de transmissão da Light. A prefeitura fez uma parceria com a Light para transferir as linhas de transmissão para a lateral do terreno, liberando toda essa área que era um pomar abandonado, onde haviam muitos cracudos, drogados e, enfim, não era feito um bom uso dessa área. Então, e também foram feitas várias desapropriações do lado direito, que é onde tem um shopping Madureira ali também muito importante. Essa área é uma área extremamente importante em termos comerciais. Ela é central, liga todos os bairros de Zona Norte-Oeste. Obrigada. Zona Norte-Oeste, então aqui é o Shopping Madureira, aqui foram feitas várias desapropriações, aqui é a linha do trem. Esse terreno ele tem 1,3 quilômetros de extensão e essas torres de transmissões aqui foram todas transferidas para esse cantinho aqui, elas ficavam ao longo do terreno inteiro, foram transferidas aqui para o lado, liberando toda essa área para ser construído o parque. Tá? Vamos avançar. Hoje o parque conta... ele foi construído no entorno de uma área muito importante ligada ao samba, escolas importantes como Portela, Império Serrano. Hoje ele é um point super famoso, ponto turístico da cidade. Foi inaugurado em 2012, é o terceiro maior parque, apenas atrás do Parque do Flamengo e da Quinta da Boa Vista. O Parque Madureira, em seu entorno, tem 6 bairros. Nesses 6 bairros, 200.000 habitantes, 1,3 quilômetros. Foram plantadas 70.000 mudas de plantas, 650 árvores, palmeiras. Visitação por mês em torno de 50 a 60 mil pessoas, dia 5 a 10 mil, e ele equivale a 14 campos do Maracanã. O conceito do parque foi que tivesse área de lazer, cultura, nesses percentuais, meio ambiente e esporte. Em lazer, a gente tem 3 pistas de skate, vertical, street, longboard, 3.500 metros quadrados de pista, melhor pista pública do país, Praça do Samba, que a gente chama de essa concha acústica, onde cabem 350 pessoas sentadas, área de lazer, basquete, quadras de vôlei de areia, futebol, poliesportivas, playground, ATIs para a terceira idade, campo de bocha, tênis de mesa, ciclovia. O parque ele é todo sustentável, tem sistema de irrigação, teto e paredes verdes com controle térmico, controle de resíduos sólidos, reuso de água, poços artesianos, pisos permeáveis, iluminação toda em LED, tratamento de esgoto. Nós recebemos 2 certificados, sendo que um que a gente tem bastante orgulho, que foi o primeiro certificado em qualidade ambiental Aqua, atribuído a um espaço público, além de possuir uma arena cultural com palco reversível, capacidade para 330 pessoas. Ele tem um centro de educação e tecnologia, que é um marco dessa nossa prefeitura,
que faz com que esse centro de educação ele existe em vários bairros hoje, não só lá, mas que faz com que todas as crianças, em especial carentes, possam ter acesso à internet e a todas as informações da prefeitura. Então, eles podem, por exemplo, saber como que está o trânsito, a cidade, o bairro deles, acessando o nosso centro de operações da prefeitura. É bastante interessante. E aqui uma conclusãozinha, eu vou pedir para passar um videozinho, por favor, para encerrar. O meu lugar é caminho de Orgunhançã. Lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança num mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaz Lobo, Irajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer, o seu nome é doce dizer, Madureira. Mais uma vez lá, Madureira, e cada esquina um pagode, um bar. Em Madureira, Império e Portela também são de lá. Em Madureira, em Madureira. Obrigada. Nós temos um bom tempinho agora para a gente conversar. Nós temos 15 minutos para a gente trocar uma bola, acho que para esclarecer alguns pontos do que o pessoal falou. E se você tiver alguma curiosidade, eu consigo incluir aqui no bate-bola. Eu queria que a gente tentasse ser breve nas perguntas, nas respostas, para a gente poder ter o maior número possível de intervenções. Queria começar com o Leandro. O plano diretor, eu estava vendo hoje o artigo lá, ele está prevendo mais de uma centena de novos parques na cidade de São Paulo, né, de novos espaços que vão precisar ser geridos, né, tomados conta. Queria saber como é que, na sua visão, como é que a prefeitura está se preparando para essa enxurrada. Nós vamos ter mais verba, nós vamos ter mais gente. Como é que vai ser isso aí? Olha, não me complica, hein? É uma responsabilidade muito grande falar da prefeitura. Eu sou apenas o diretor de uma pequena divisão da Secretaria do Meio Ambiente, né? E que cuida, inclusive, nem desses parques que você está falando. Eu cuido só das unidades de conservação. Só os parques têm essa categoria. Olha, eu não vou responder dessa forma, mas eu vou dizer o que eu acho que a gente está fazendo para dar conta, por exemplo, do problema com os nossos parques naturais municipais, da divisão da qual eu sou o diretor. A gente está iniciando um estudo, na verdade, a gente está iniciando uma apresentação que ela vai ser feita ao prefeito, Fernando Haddad, pelo secretário que esteve aqui hoje de manhã, o Fernando, secretário de SMDU, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, e o Vandu, né, o secretário do Verde e do Meio Ambiente, carinhosamente chamado de Vandu, o Vanderlei, para que a gente starte o processo, o mesmo processo que o CEMEA fez lá em Minas, na Rota Lund, com os 4 parques ao longo do Rodoanel. Né? Que seja feito um estudo de viabilidade econômica para concessão, não concessão, mas para algum tipo de gestão dessas unidades, de parte dessas unidades, pela iniciativa privada. Qual o modelo, né, se será concessão, parceria público-privada ou qualquer um outro tipo possível, isso vai ser o estudo que vai apontar. Né? Mas é isso que eu posso adiantar que a gente vai fazer em relação às unidades de conservação. Né? Agora, certamente, talvez até o Heraldo possa falar um pouco melhor em relação aos parques urbanos, mas uma série de outras
ações estão sendo previstas dentro da Secretaria do Verde para dar conta de toda essa demanda que certamente já está sendo gerada pelo novo plano diretor estratégico. Mais uma vez, dentro da minha divisão, da divisão do qual eu sou diretor de unidade de conservação, a gente está com a incumbência de elaborar, em parceria com outras áreas da Secretaria também, mas o programa de pagamento por serviços ambientais, né, lá para a zona rural, principalmente. Essa é uma das nossas atribuições, e também o Plano Municipal da Mata Atlântica. O pessoal da SOS estava aqui mais cedo, não sei se estão por aí, mas a gente está já num processo bem adiantado, inclusive de composição da comissão que vai fazer o acompanhamento e colaborar com a gestão, com a elaboração do Plano Municipal da Mata Atlântica. Eu já faço um convite de antemão para que todos os cidadãos e cidadãs, ou mesmo de associações de bairros ou de ONGs, que queiram contribuir nesse processo, que entre nessa comissão, que faça parte dessa comissão, que vai ser uma construção coletiva a várias mãos. Obrigado, Leandro. Vou passar para o Heraldo, porque eu acho que tem uma complementação dessa resposta, mas também tem duas perguntas aqui. Uma delas é sobre quer dizer, nós vamos falar de um parque que já é consolidado e já é uma referência. Então, provavelmente tem um desafio não de você construir necessariamente, mas como que você gere o que já tem e também que melhorias que são possíveis, né? Aqui tem uma pergunta sobre a implantação. O que poderia se fazer para melhorar um pouco a parte para turistas, né, em termos de informação? Também tem uma pergunta sobre grades, né? Nós precisamos ser parques fechados sempre, né? Essa questão da segurança. E tem uma última coisa aqui que o Tomás me lembrou, que no próprio programa do Arque Futuro tem um concurso para banheiro público e o vencedor vai estar oferecendo, e parece que o concurso, a DECA está oferecendo um concurso para banheiro público. Então acho que já cai até com aquela sua preocupação da fila das mulheres no domingo aqui, né? Bom, acho que o concurso por banheiros públicos é muito bem-vindo. Eu acho que a gente tem que realmente estar pensando no processo de adequação, tanto dos sanitários, quanto da questão de requalificação do sistema de abastecimento de água e de alternativas sustentáveis nessa questão dos banheiros públicos. É uma demanda urgente que tem que ser atendida. E quanto mais nós pudermos trabalhar em conjunto, enfim, em parcerias, eu acho que a gente pode avançar essa questão. A outra questão que você colocou... O pessoal perguntou sobre grades, sobre informações para turistas, mas eu queria também ouvir a sua opinião. Quer dizer, um parque como esse, que aparentemente tem tudo, né? O que falta aqui no Ibirapuera? Bom, eu acho que a questão dos sanitários estão presentes, eu acho que a questão da manutenção constante é sempre uma presente, tanto em questão, por exemplo, manutenção de quadras, manutenção do campo de futebol. Eu acho que as questões de ousar, por exemplo, em equipamentos como o playground, em que a gente tem a possibilidade de estar criando brinquedos em que a criança do pai possa brincar com a criança do filho e estar trabalhando com alternativas diferenciadas nessas questões, eu acho que são necessidades que vão se apresentando à medida que a gente vai avançando, enfim, no tempo, com outras demandas. Acho que são questões que estão bem presentes. Eu acho que a questão fundamental de a gente ter um programa de educação ambiental, efetivamente, que possa, de uma maneira efetiva, estar levando as pessoas à vivência, estar levando as questões de alteridade, ou seja, de respeito e de convívio com o outro, e da percepção enfim, do espaço do ser humano, o espaço pessoal, o espaço social, e essas questões que estão colocadas, são questões que são muito importantes de serem avançadas enquanto resolução do Parque Ibirapuera em si, e enquanto alternativas de expansão para outras influências na cidade e, eu diria, no país também, que o Parque Ibirapuera cumpra essa questão. Na questão dos gradis, eu sonharia que a gente tivesse um Parque Ibirapuera sem os gradis. Só que no dia a dia, eu tenho, por exemplo, num final de semana em que a gente tem um show, ambulantes que
avançam na questão do gradil, mudanças clandestinos dentro da situação que estão presentes. A gente vive numa cidade com problema de segurança constante e que, efetivamente, a gente precisa ter uma contenção. Eu acho que o ideal é que a gente realmente não tivesse, que a gente tivesse toda a possibilidade de o parque ser permeável ao acesso de uma maneira geral e irrestrita. Mas o que a gente vê na cidade, o que a gente vê hoje em termos do nosso tecido social, não são permissões que possam chegar a essa alternativa tão interessante do ponto de vista de equilíbrio social. Então, falando dessas ideias, né, as ideias sempre surgem quando a gente visita qualquer lugar, sempre tem ideia, e hoje a gente assistiu uma palestra do pessoal do PPS que tem tudo a ver com isso, né? Como é que você cria, né, o placemaking, né? Como é que você transforma, né, um espaço num lugar. E aí eu queria falar dos conselhos, e acho que talvez possa envolver você, Ana Luísa, também. Quais são os benefícios e por que os conselhos de parques não funcionam tão bem quanto poderiam? E quem mais tiver alguma coisa para acrescentar sobre isso, é bem-vindo. Conselhos de... Os conselhos gestores, né? Grupos de cidadãos, não sei nem se vocês têm, mas você mostrou lá um slide que tem, nós vamos ter 20% de cultura, 20% de lazer. Quem que determinou esse número? Como é que vocês chegaram nisso? Bem, foi feito um estudo em cima da área, e o que havia de carência naquela área, e por isso foi verificado que uma área para ter um teatro, uma arena cultural era importante e a área demandava. O palco para shows, por haver uma cultura de samba ali intensa, e mesmo shows também era uma demanda forte. Todos os outros quesitos básicos de parque, quadras, ciclovias e etc., que aquela área possui pracinhas espalhadas e nenhuma, né, muito significativa, então isso também era uma demanda grande. Inclusive, eu não falei, mas o Parque Madureira, a expansão do Parque Madureira, ela já começou e está sendo construído mais 3 quilômetros de parque, onde haverão mais quadras, uma pista de esqui, mais ATIs para terceira idade, entre outras várias coisas, abrangendo mais 8 bairros, além dos 6 já existentes, de tamanha a demanda naquela região por áreas de lazer, áreas verdes. E a população hoje, após 2 anos de inaugurado o parque, o que eu posso dizer? Existe sim um gestor no parque, com uma equipe de 10 pessoas. A gente tem uma equipe de conlurbe fixa no parque. O parque é fechado, é controlada a entrada e a saída. Equipe de guarda municipal também fixa dentro do parque, equipe de Rio Luz fixa dentro do parque, uma equipe de conservação fixa dentro do parque. A gente verifica que conservar o parque é diário. Todo dia tem necessidade disso. Esse é o trabalho de zeladoria, né? Além disso, né, estava querendo saber dessa questão do conselho cidadãos, né? Quem é que participa? E eu sei que o Ibirapuera tem um conselho, acho que de 18 cidadãos, né? Funciona, Heraldo? Olha, eu tenho participado da discussão, sou o coordenador do conselho, desde 2005, ou seja, mais efetivamente como coordenador a partir de 2009. Na verdade, eu acho que a importância da participação da sociedade civil é fundamental no processo de gestão, efetivamente. A gente tem discutido questões como o plano diretor, como o regulamento do parque, como, enfim, a programação de eventos, algumas questões que o Conselho Gestor, enfim, consegue discutir e propor e são ouvidas, outras que a gente não consegue aprofundar, até pela questão de como é que a gestão pública e a participação tem que se adequar efetivamente. Eu acho que, assim, ela pode ser melhorada. A gente, quando tem, por exemplo, um parque metropolitano como o Parque Ibirapuera, que recebe 1.100.000 pessoas, o processo de representatividade é uma questão que não é tão simples dentro dessas questões. Eu acho que é um exercício constante, efetivamente, da participação da sociedade. E, em algumas instâncias, ele realmente contribui e funciona, em algumas outras acho que precisam ser melhoradas em termos de questões. Uma das questões que se colocam
não digo no segmento de usuários ou das entidades que participam do parque, mas acho que a própria participação do poder público, porque o Conselho Gestor é paritário, sempre tem algum limite em termos dessas participações e dessas questões. Uma coisa que a gente sempre discute em termos do Conselho Gestor, que eu acho que é super importante, é que o Conselho Gestor sempre se manifeste dentro dessas reuniões de maneira escrita e possibilização e, assim, questione efetivamente as pastas e as situações. Eu acho que esse é um exemplo fundamental em que a gente pode ser acertado, ou seja, que efetivamente a gente possa avançar. Então, eu reputo como importante essa questão, esse avanço, acho que a gente tem discutido e, enfim, isso tudo é função também da representatividade, das questões que estão presentes. Quem está presente no Conselho, se são só os moradores do entorno, se são os ambulantes, se são os representantes, são questões que estão aí colocadas. Não te cortando, mas obrigado. Boa, acho que tá claro, quer dizer, que tem complexidade na história e tem conflito, né? Queria lembrar da fala da Estela e queria trazer a questão dos modelos de gestão e você trouxe o termo, né, o fantasma da privatização. Parece que a gente tem uma cultura que parece que impede a gente de trabalhar ou testar novas ideias nessa frente. Queria ouvir você, assim, o que pode ser feito, o que tem que mudar para melhorar os modelos de gestão ou trazer a PPP como uma possibilidade, em que casos faz sentido, que legislação tem que mudar, onde que estão as alavancas aí que você tem que puxar para poder funcionar esses novos modelos que você trouxe? Bom, eu não falaria só em PPP, porque PPP é definido numa determinada legislação federal e tem determinadas regras. Mas a participação privada, seja de empresas, seja de terceiro setor, na gestão de unidades de conservação, na gestão de parques urbanos, ela pode ter vários modelos, não é só PPPs, né? Essa ideia de que você está privatizando e que, com isso, então, você está afastando o poder público, foi alimentada durante muitos anos por uma visão ideológica de um lado, por outro lado, por debates políticos de cunho muito eleitoral, né? Eu acho que, na medida em que partidos diversos circulam pelo poder e passaram a conviver com a impossibilidade de a gestão das unidades de conservação e de parques ser feita exclusivamente pela administração e passaram a ter que interagir com a vontade da iniciativa privada de participar também, a gente tende a limpar um pouquinho os preconceitos e abrir essa discussão. E eu acho que a única forma de avançar, indo para o teu ponto, é colocando na mesa todas as questões que estão envolvidas, todos os problemas que estão envolvidos, trazendo as pessoas para discutir, né? Os conselhos de parque, por exemplo, têm um problema gravíssimo para participar dessa discussão, que o Heraldo começou a falar, que é o problema da legitimidade da participação. Então, como que eu garanto legitimidade para essa representação que senta num conselho de parque e vai falar sobre os destinos da gestão de um parque de caráter metropolitano ou de uma unidade de conservação que gera água para abastecimento público, etc. É muito difícil de construir essa legitimidade para participar das discussões. E eu acho que nós ainda estamos nesse embate, não é? Como garantir muita transparência, muita participação social, mas, ao mesmo tempo, sem contaminar as discussões com questões partidárias e trazer para a mesa de discussão a contribuição dos setores os mais variados. Eu acho que é essa grande construção que está pela frente. Quer dizer, é uma pequena utopia do ponto de vista de mas a político. gente adora ir atrás de utopias e dá certo, dá para fazer. Tem várias que a gente já conseguiu, dá para fazer. Que legal, Estela. Eu queria terminar com uma pergunta para o Atos, e acho que tem um pouco de simbolismo, né, terminar com o minhocão. O minhocão é uma coisa que é uma excrescência, né, já foi chamado de cicatriz de coisas muito piores, né, na cidade, porque ele praticamente fraturou o centro, né, onde o lugar que é a cara, a identidade da cidade, né, e de alguma maneira, quer dizer, espontânea, com movimentos mas principalmente pela vontade das pessoas, ele foi
virou o que é, né? E você mesmo falou, olha, de um ponto de vista ele já existe, né? E eu queria ouvir de você, assim, daquela sua planilha que você colocou o ponto de vista do morador, de quem mora do primeiro andar, do segundo, tal. O que você falou? Isso vai ser uma decisão política, né? Como é que você vê sendo tomada essa decisão? E do seu coração, eu acho que você já expressou, né? Você não tem, você já deixou claro que a destruição do Minhocão não seria uma alternativa que você defenderia. Mas eu queria saber, assim, se esse for o caminho, eu imagino que os dois são melhores do que a situação atual, o que você imagina que poderia acontecer, ou se dá para recriar o espírito daquele parque, né, no centro de São Paulo, em outro modelo que não seja um parque elevado? Bom, eu acho que você está fazendo a pergunta para a pessoa errada, porque a associação tem o nome de Parque Minhocão. Então, se você demole o Minhocão, não faz sentido nenhum. Então, você está perguntando para a pessoa equivocada. Eu acho que essa pergunta aí não faz sentido. É mesmo, Watson. É para a pessoa certa, é para você mesmo. Desculpe, você está pedindo sei lá, a gente criou a associação para defender o parque elevado. Se você demole o Minhocão, o que vai fazer? Vai fazer um parque na avenida? Com 15 faróis que cruzam ela? Eu fui lá medir a Avenida São João. Tem gente que fala, não, podia se fazer igual puta, cada exemplo, com a Brasleme. Pô, a Brasleme eu fui medir, tem acho que 45 metros. São João tem 30. Que lógica, assim, tem que ter alguma coisa técnica, né? Para se falar. Quanto custa demolir? O que você vai fazer com aquele entulho? Então, para mim, assim, primeiro eu respeito muito quem já está usando. E todas essas discussões de demolição ignoram totalmente o uso já existente. Ou seja, parte do pressuposto que quem está usando não existe. Existe. E eu quero ver que político vai peitar, demolir aquilo. O que as pessoas que usam vão fazer? Acho que a questão agora, para terminar mesmo, é como é que a gente, pensando no modelo atual, na sua proposta, né, de como é que a gente fazendo um parque, que é claro que foi uma provocação e você não aceitou, a hora que a gente tiver o parque implantado, como é que a gente faz para segurar, e aqui tem uma pergunta da Tatiana em cima disso também, garantir que as pessoas que atualmente passaram por todas as aprovações, né, de poluição sonora e atmosférica nas casas deles, eles não percam a chance de se aproveitar das benesses criadas com esse novo parque e por questão de aumento de preço excessivo. Você tem alguma ideia sobre isso? Não? Olha, isso daí é a parte, vamos dizer, o lado oposto da moeda que aconteceu 43 anos atrás. Ou seja, você tinha eu nunca morei lá, então eu também estou falando por aquilo que eu li e ouvi. Você tinha bairros de classe média que quando, não vou nem falar o nome do infeliz fez aquilo, simplesmente detonou o patrimônio de todas essas famílias. Que eu saiba, elas não foram indenizadas, elas simplesmente, muitas delas se mudaram porque aquilo lá degradou demais. O oposto provavelmente vai acontecer, demolindo, fazendo o parque ou desativando. Ou seja, a valorização do lugar vai acontecer. Essa decisão já foi tomada. No plano diretor, quando o prefeito sancionou a desativação futura do Minhocão, ele optou por esse caminho. Ou seja, não é uma questão do parque. Como lidar com isso? Isso é algo que está além do escopo da Associação Parque Minhocão. A gente simplesmente defende que não vale a pena demolir algo que é um bem público, que se gastou muito dinheiro, deixando de lado a corrupção daquilo, mas que está lá. E que pode virar um parque bonito. E você tem exemplos mundiais, ou seja, você também não está falando de, vamos para o planeta Urano. Estou falando de uma coisa que existe. Então, como lidar com a gentrificação? Você tem alguns mecanismos, que são essas leis. Agora, tudo isso acho que vai ser muito bom, porque aí o governo que cria um montão de leis e tal, vai ter que executar. Perfeito, muito bom.
Obrigado. Gente, eu queria agradecer aqui aos nossos panelistas. Nós falamos um show de bola aqui, craques, né? Cada um na sua área, mas todo mundo, acho que pensando numa coisa tão importante como essa que a gente passou o dia aqui discutindo. Eu queria uma salva de palmas para eles aqui.